Olá! Vamos falar sobre lidar com críticas e julgamentos. Se alguém puder escrever aí nos comentários o tema da nossa live, para eu poder colocar, para eu poder fixar. O tema da nossa live vai ser lidando com críticas e julgamentos. E eu tava falando para vocês nos stories mais cedo sobre como é que... Qual a diferença, né? O que acontece com uma pessoa? O que acontece? Boa noite. O que acontece com uma pessoa, né? O que faz com que algumas pessoas sejam mais suscetíveis a críticas e julgamentos do que outras? Obrigada. Vou colocar aqui, fixar o comentário. Ótimo, obrigada. Obrigada, Kaique. Show. Vou fixar aqui. Muito obrigada. Então, vamos falar sobre lidar com críticas e julgamentos. Então, pra gente começar, me digam uma coisa. Vocês acham que vocês têm dificuldade para lidar com críticas e julgamentos? Vocês acham que para vocês é fácil lidar com críticas e julgamentos ou é algo mais difícil? O que vocês pensam sobre isso? Como é que é na vida de vocês lidar com críticas e julgamentos? Eu vejo que, na minha prática clínica, eu vejo que essa é uma dificuldade de muitos pacientes, né? Como é que as pessoas lidam com críticas e julgamentos. E isso vem de um lugar, muitas vezes, de insegurança. De um lugar de insegurança do que eu faço, de um lugar de insegurança das minhas escolhas, de um lugar de insegurança das minhas prioridades. Mas a gente tem que entender melhor de onde é que vem essa insegurança. Olha as respostas que a gente está tendo aqui. É algo difícil. Para mim é fácil, difícil é quando isso é frequente. Sim, verdade, quando é frequente é bem mais difícil mesmo. Me afeta sem eu perceber. Todo dia uma marretada. Fica mais difícil mesmo quando a gente recebe muitas críticas. E por que será que a gente se importa tanto com a opinião dos outros, mesmo quando muitas vezes a gente acha até que a gente não fez nada de errado? Por que será que a gente se preocupa com como é que a outra pessoa vai lidar com uma decisão nossa sobre a nossa própria vida, por exemplo? Vou começar a explicar sobre isso agora. Algumas pessoas, né, na sua história de vida, têm um histórico, né, 2 históricos que podem estar relacionados a isso. O primeiro histórico é o quê? Eu fui uma criança, uma adolescente, eu fui uma pessoa que tem um histórico de ter sido muito criticada ou criticado pelos meus pais, pelos meus cuidadores. Então, se eu tenho esse histórico, é possível que eu tenha adquirido uma crença de que eu sou uma pessoa falha, de que eu sou uma pessoa que vai ser rejeitada, de que eu sou uma pessoa indesejável, de que eu sou uma pessoa, enfim, com características inferiores. E aí isso pode ter me levado a quê? A ter uma dificuldade para lidar com as críticas que vêm das pessoas na minha vida adulta. Esse é um dos históricos possíveis para a dificuldade de lidar com críticas e julgamentos. Uma outra possibilidade é aquela pessoa que sempre foi recompensada por ser a criança boazinha, por ser a criança que faz tudo que os pais querem e que só recebia afeto quando isso acontecia. Então, aquela criança que era assim, a criança perfeitinha, a criança que era sempre adequada, a criança que não podia errar. Então, se você foi uma criança que era perfeitinha, que os seus pais, meu filho, você é tão bonzinho, você sempre tira nota boa na escola. Então, você talvez tenha criado uma impressão de que, o quê? De que você sempre tinha que ser aquela pessoa que fazia tudo certinho e que fazia tudo perfeitinho para conquistar o amor das pessoas.
E isso faz com que você se torne uma pessoa mais insegura de quem você é. Por quê? Pra gente poder aprender a amar a gente mesmo na nossa infância, a gente precisa receber o amor incondicional dos nossos pais. Inclusive nos momentos em que a gente vacila. Inclusive nos momentos em que a gente erra. Isso não quer dizer passar pano para todos os erros da criança, não, tá? Mas tem que haver limites. Mas a necessidade do amor e o amor estar presente, inclusive nos momentos de falha, isso é importante para que a criança entenda que o valor dela não está atrelado aos feitos dela. Então, esses são 2 históricos possíveis para essa dificuldade de lidar com críticas. Existem outros também. Pais superprotetores também é muito possível. Por quê? Porque essa criança, ela não vai aprender a passar por frustrações. Então, ela vai estar sempre ali na redoma dos pais, vai estar sempre ali sendo protegida de tudo. E aí, ela não vai entrar em contato com a falha, com o erro. E talvez ela acredite que errar e falhar é algo muito horrível, que vai criar uma sensação de vulnerabilidade. Meu Deus, se eu errar vai ser a pior coisa do mundo. E aí lá vem os pensamentos catastróficos, né? Então, eu falei aqui de alguns históricos possíveis para essa dificuldade de lidar com críticas, com falhas. Agora, vamos falar um pouco sobre o que acontece quando a gente se depara com essas críticas, com esses julgamentos. As pessoas que têm essa perspectiva de eu vou ser rejeitada, eu tenho alguma característica que me faz ser rejeitada, ou as pessoas que têm essa perspectiva, essa crença de que eu sou incapaz de fazer as coisas, eu sou vulnerável, eu não sei cuidar de mim mesma, né? Essas pessoas, quando entram em contato com uma crítica, com um julgamento, para elas é muito difícil manter o senso do que é importante para elas e o senso do que realmente é uma prioridade para elas. Então, por exemplo, imagina uma situação, certo? Fulano chega para mim e me diz assim: Larissa, tal coisa que tu fez foi ridícula. O que eu vou fazer? Qual é o meu pensamento? Meu pensamento é: fulano não gostou de tal coisa que eu fiz. Será que o que eu fiz foi errado mesmo? Será que o que eu fiz realmente não foi legal? Será que eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar isso? Então eu vou começar a questionar sobre essa fala do fulano e me questionar se a minha atitude realmente faz sentido para mim ou não. Isso é uma perspectiva de um adulto saudável. É você receber uma crítica, fazer o seu questionamento, ver se aquilo faz sentido e, se fizer, você vai procurar mudanças. A perspectiva de uma pessoa que tem um senso de que ela é falha, o que ela faz quando ela se depara com uma crítica? Das duas, uma. Ou ela vai entrar na defensiva e vai ficar extremamente ativada emocionalmente, então ela não quer entrar em contato com esse senso de que ela é falha. Por quê? Porque ela acredita que ela mesma é falha e que tem alguma coisa ruim dentro dela que faz ela ser pior do que as outras pessoas. Então ela vai ficar na defensiva para proteger essa parte dela que é vulnerável. Ou ela vai acreditar imediatamente na crítica do outro sem se questionar. Então isso gera muita dor, porque muitas vezes você vai acreditar numa crítica que não faz sentido para você, ou não faz sentido para os seus objetivos, não faz sentido para a sua realidade, ou você vai começar a alimentar em você coisas que talvez sejam muito mais do outro do que suas. E aquela pessoa que acha que não sabe dar conta de si mesma, que se acha frágil, aquela pessoa que se acha vulnerável, o que ela vai fazer? Como ela tem a necessidade de ter o outro para protegê-la, quando ela recebe essas críticas, ela vai ter a necessidade de agradar o outro. Então, ela dificilmente vai questionar essas críticas. Vem com essas críticas um sentimento de culpa, um sentimento de que ela é incapaz, um sentimento de que ela não faz nada direito. Então, dificilmente ela vai ter a capacidade de questionar essas críticas.
E como é que a gente faz quando a gente se depara com esse tipo de situação, né? Como é que a gente muda essa perspectiva de eu recebo uma crítica e eu fico na defensiva e eu não sei lidar com essa crítica, ou eu recebo uma crítica e eu simplesmente aceito essa crítica sem questionar e eu alimento isso dentro de mim sem saber se aquilo faz sentido pra mim, né? O que eu posso fazer pra mudar isso? Vocês querem saber o que fazer pra melhorar isso? Se vocês querem saber, deixem um comentário aí. Quero saber. Comenta aí. Olha, o pessoal tá querendo saber, vocês estão querendo saber, tá? Ó, gente, a primeira coisa que vocês precisam saber é que, como eu tava falando no início da live, essa dificuldade para lidar com críticas, ela vem de uma dificuldade, um senso de si mesmo, né? O seu senso de si mesmo, o senso do que é melhor pra você, o senso do que é certo pra você, o senso dos seus limites, de até onde vai você e a partir de onde vai o outro, esse senso ele tá prejudicado. Então, pra você começar a lidar melhor com isso, você precisa começar a entender onde é que tá você e onde é que tá o outro. E o que é que significa isso na prática? O que isso significa na prática? Você começar a entender quais são os seus valores. Onde é que você tá hoje e onde é que você quer chegar? O que é uma vida que vale a pena ser vivida pra você? O que é realmente importante pra você? O que realmente faz sentido pra você? Porque uma crítica, ela só merece ser ouvida, ela só merece ser... Você só faz sentido você mudar algo em você se aquilo ali te levar pro lugar onde você quer ir. Alguém poderia me dizer assim, porra, lê tal livro, Larissa. Tá, mas eu vou ler esse livro pra quê? Esse livro vai me fazer... me tornar a psicóloga que eu quero ser, talvez eu tenha 500 outros livros que eu queira ler antes de ler esse livro. Eu tô dando um exemplo do livro, mas é um exemplo meio ruim, mas é só pra mostrar pra vocês que talvez quando você sabe onde você quer chegar e que tipo de vida você quer ter, é muito mais fácil você filtrar o que realmente você quer absorver. Começa a entender como é que você se vê na vida. Tá, peraí, calma, pausa. Cara, eu quero... Não, peraí, pra mim faz mais sentido ser uma pessoa que age de tal forma. Não, eu sou uma pessoa mais autêntica, mais espontânea. Não, eu sou uma pessoa mais perfeccionista, mais cuidadosa. E às vezes uma crítica vinda de uma pessoa muito perfeccionista pra uma pessoa mais espontânea não faz tanto sentido. Quando você entende que tipo de pessoa você é e começa a entender que tipo de pessoas os outros são, você começa a conseguir colocar essa linha entre o que é meu e o que é do outro. Eu tô me fazendo entender? Tá ficando claro pra vocês? Eu vou dar um exemplo aqui pra esclarecer melhor. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que acontece no meu dia a dia, certo? Vou me expor aqui agora, vou a exposição aqui. O meu namorado, ele é uma pessoa muito perfeccionista, assim, em relação às coisas de casa. Ele é uma pessoa extremamente, assim, cuidadosa com as coisas de casa. Inclusive, ele que é a dona de casa aqui de casa. Eu só bagunça, ele só arruma. Né? É o sonho de toda mulher. Sim, eu tenho o sonho de toda mulher em casa. E o meu namorado, ele... vez ou outra, ele me critica por bagunçar a casa. Demais. Por bagunçar demais a casa, né? E aí como é que eu entendo se essa crítica é uma crítica que merece ser ouvida ou não? Eu começo a pensar assim, pera. Ele chega pra mim e fala, Larissa, tu tá muito bagunceira, tu é muito desorganizada, não sei o quê. Começa a falar essas coisas pra mim. Aí eu começo a pensar, cara, é o meu objetivo me tornar uma pessoa super minuciosa na organização, sei lá, do meu guarda-roupa? Eu preciso separar as minhas roupas por cores, que nem ele faz?
Não é um objetivo para mim ser uma pessoa super minuciosa na organização do meu guarda-roupa. Aí eu penso, não, mas aí ele tá reclamando, por exemplo, de como eu organizei a cozinha. E aí eu penso, não, mas é o meu objetivo manter uma convivência pacífica, uma convivência tranquila, uma convivência saudável na nossa casa, porque a gente mora junto. Então, tá nos meus valores ter um relacionamento onde o meu namorado se sinta respeitado, se sinta valorizado. E isso passa por quê? Por melhorar a minha organização. Porque assim ele se sente mais confortável em casa. Então, aí eu começo a entender. Tá, peraí. O que é meu e o que é dele? Meu, realmente, eu sou uma pessoa mais desorganizada. Ou menos preocupada com essas coisas. Mas aí, pra gente poder conviver juntos dentro da mesma casa, é importante pra mim que ele fique confortável. E pra isso eu vou precisar melhorar determinados aspectos da minha organização. Então, nesse ponto, eu recebo a crítica. Em outros pontos, talvez não. Então, aí a gente começa a entender, tá, o que é importante pra mim, o que é importante pro outro quando ele faz essa crítica, e até que ponto eu estou disposto, eu posso ir pelo outro. Tá fazendo sentido pra vocês? E como entender? Porque às vezes a gente vê algo no outro e ele não vê. A pessoa acha que não é aquilo e é. Então, se você tá fazendo uma crítica para aquela pessoa e ela não acha que aquela crítica faz sentido, talvez o que você possa fazer seja você trazer essa crítica, trazer essa sua fala em termos de qual é a sua necessidade, ao invés de acusar aquela pessoa. Porque talvez, quando a gente traz uma necessidade nossa em termos de crítica, de acusações, é muito mais difícil a pessoa ouvir o que a gente tem a dizer do que se a gente trouxer em formas de, olha, eu preciso de tal coisa. Por exemplo, vou dar o exemplo do meu namorado de novo. Esses dias ele estava conversando comigo e ele estava me dizendo que ele tinha necessidade de chegar em casa e a casa tá mais arrumada para que ele se sinta mais confortável. Isso seria bem diferente do que se ele dissesse, por exemplo, assim: nossa, Larissa, tu é muito bagunceira, para de deixar a casa bagunçada. Vocês entendem que tem um teor diferente? Quando ele fala de uma forma, eu me sinto mais inclinada a fazer. De outra forma, talvez eu me sentisse menos inclinada. Então, quando a gente comunica de uma maneira mais gentil, é mais provável que as pessoas escutem a gente. Mas, voltando aqui à questão de como a gente recebe as críticas. Crítica e se sentir culpado em relação. Olha, essa questão da culpa, ela é uma coisa que eu tenho trabalhado muito na clínica. E é uma coisa que é muito importante para muitas pessoas, principalmente pessoas que aprenderam que amar é igual a servir. Tem muitas pessoas que na sua história de vida entenderam que, primeiro, para elas amarem e serem amadas, elas precisam sacrificar-se e receber sacrifícios. Então, a pessoa entendeu na história de vida dela que para ela receber amor e para ela dar amor, ela precisa de sacrifício. Então, isso é uma coisa que acontece muito com esse tipo de pessoa. O que ela entende? Ela entende que, bom, se eu me sacrificar é uma forma de eu amar alguém, eu vou estar sempre ultrapassando os meus limites para fazer alguma coisa pelos outros. E quando eu não fizer, eu vou me sentir culpada. Por quê? Porque eu acho que é errado eu não me sacrificar. Porque se eu não me sacrifico, eu não tô amando aquela pessoa o suficiente. Então, geralmente, essa culpa vem de um lugar de quê? De um lugar em que eu entendo que os meus limites, eles não devem ser respeitados. De um lugar em que eu entendo que eu não posso ter limites. De um lugar em que eu acho que se eu não fizer tudo pelo outro, eu vou perder o afeto daquela pessoa. Lembra que eu falei lá no começo da condicionalidade afetiva? De que se eu não
for a criança boazinha, se eu não for a criança que faz tudo pelos meus pais, eu não recebo afeto. Então tem mais ou menos a ver com isso. Acho que também pode tocar no fato de... Não terminou aqui esse comentário. Uma coisa que ajuda muito quando você está lidando com uma determinada crítica, e eu acho que essa é uma ferramenta muito legal que eu passo para os meus pacientes, é a pessoa se perguntar, né? A pessoa se perguntar: o que está no meu controle nessa situação? Então, se eu sou criticada por uma situação, por uma determinada coisa, e eu fiz tudo que estava dentro do meu poder para poder lidar com aquela situação da melhor forma, e eu fiz tudo que estava dentro do meu poder sem ultrapassar os meus limites, sem me desrespeitar, então, tá, peraí, será que essa crítica faz sentido? Agora, se eu posso pensar assim, não, peraí, tinha coisas que eu poderia fazer para melhorar essa situação. Aí vocês perguntam, tá, mas eu realmente queria fazer isso? Realmente faria sentido para mim? Estaria alinhado com os meus valores e objetivos fazer isso? Ou não? Se eu estivesse fazendo isso, eu estaria fazendo isso só pelo outro, só para não desagradar o outro. O ponto aqui é que, às vezes, a gente acha que a gente tem que buscar uma forma de fazer as coisas sem chatear as outras pessoas. E, na verdade, não é isso. O que a gente tem que fazer é fazer as coisas de uma forma que esteja alinhada com o que é importante pra gente, com o que faz sentido pra gente. E, às vezes, as pessoas vão ficar chateadas e, às vezes, não. A gente não tem como controlar como os outros se sentem. Isso não quer dizer que você vai sair por aí cagando pro que os outros estão sentindo, não. Não é falta de empatia. É simplesmente constatar que você não vai viver a sua vida tentando evitar sentimentos alheios. Você vai viver a sua vida a partir da sua perspectiva do que é melhor, do que é certo, do que faz sentido. E aí, lidar com as consequências, inclusive emocionais, das suas relações, é algo que vai acontecer naturalmente. Você vai lidando com como é que as pessoas vão se sentindo. Uma coisa que acontece muito é as pessoas não conseguirem lidar com o desconforto de ver alguém chateado com ela. Por exemplo, eu fiz uma determinada escolha na minha vida e eu não consigo lidar com o desconforto de ver que alguém próximo a mim ficou chateado. E aí aquela pessoa tá me criticando, tá me julgando, tá chateada, e aí eu começo a achar, ai meu Deus, eu sou uma pessoa ruim porque tal pessoa tá chateada comigo. Calma, não é porque alguém tá chateado com você que você é uma pessoa ruim, que isso te faz uma pessoa má. Não é porque alguém tá chateado com você que isso te faz uma pessoa pior. Às vezes essa emoção é dessa pessoa e ela precisa dar conta disso. Isso não quer dizer que você não se importa. Isso quer dizer que você entende que você não é o responsável por evitar que as pessoas ao seu redor não se sintam mal. Certo? Faz sentido? Faz sentido pra vocês? Inteligência emocional ajuda neste processo de aprender a lidar com críticas e julgamentos? Com certeza, porque geralmente você fugir das críticas, fugir dos julgamentos é uma fuga da emoção que isso te gera. Geralmente, quando eu fujo de ser criticada, eu tô fugindo do desconforto emocional que uma crítica me causa. Quando eu fujo de um julgamento, eu fujo do desconforto emocional que o julgamento me causa. E aí, o que acontece quando eu fujo desse julgamento, quando eu fujo dessa crítica? Eu deixo de fazer o que é importante pra mim. Por exemplo, eu tenho pacientes que eles têm fobia social, né? E aí, na cabeça da pessoa que tem fobia social, ela tá o tempo inteiro sendo julgada. Na cabeça dela é uma enxurrada de críticas o tempo todo. Críticas, julgamentos. E aí, o que acontece na cabeça dessa pessoa? Ela evita, por exemplo, eu tenho um paciente que evita, por exemplo, pedir comida no McDonald's. Ele só pede comida na banquinha do caixa, aquele caixa como é automático, que não é uma pessoa, é um totem, pronto, totem.
Ele evita comprar comida no caixa porque ele não quer ter que falar com uma pessoa para pedir comida no McDonald's, porque ele acha que ele não vai falar do jeito certo, ele acha que ele vai falar errado, ele acha que ele vai fazer alguma coisa errada e ele vai ser julgado. Então a pessoa começa a ir aos poucos, evitando, até o ponto de que ela não consegue pedir comida no McDonald's. E aí chega um momento em que a vida da pessoa tá totalmente cerceada. Por quê? Porque ela quer evitar crítica e julgamento a qualquer custo. Então, o que é que a pessoa vai ter que fazer nessa situação? Ela vai precisar se expor a esse desconforto, se expor a essa crítica, se expor a esses julgamentos, a essa possibilidade, pelo menos, de ser criticada e julgada, e entender que isso não é maior do que ela. E entender que essas emoções, elas são toleráveis. Porque o desconforto emocional é tão grande que ela foge disso. E aí, numa boa terapia, você vai ganhar ferramentas para poder conseguir passar por isso de uma maneira mais tranquila. Tem mais alguma pergunta, gente? Vocês querem saber mais alguma coisa sobre lidar com críticas e julgamentos, sobre consequências de críticas e julgamentos, né? Eu falei da ansiedade social, que é uma das questões. A dependência emocional também é uma das questões que está muito relacionada a isso. Tem outras questões também. Vocês querem fazer outras perguntas para a gente finalizar a live? Como lidar com pessoas críticas em ambiente de trabalho ou faculdade? Ótima pergunta. Então, no ambiente de trabalho ou de faculdade, né? É claro que isso depende muito da situação, mas quando você se depara com uma pessoa muito crítica num lugar desses, qual é a sua tendência? Você vai tender a se esquivar dela. E isso é uma possibilidade. Você tem a possibilidade realmente de se esquivar dessa pessoa se ela realmente for uma pessoa que está numa posição de poder, uma pessoa que tende a estar ali, né, numa situação lá, o seu chefe, por exemplo. Você vai tender a se esquivar dessa pessoa, a evitar essa pessoa. Agora, quando você se depara com ela em uma situação desconfortável, né, o que geralmente pode acontecer? Quando você está numa situação dessas, o que acontece é que muitas vezes a gente se anula porque a gente não quer ter que se deparar com o desconforto de receber essas críticas. Então, eu acabo me silenciando, eu acabo me fechando, eu acabo evitando fazer coisas, falar coisas, eu acabo evitando participar, por exemplo, da reunião da empresa porque eu não quero receber uma crítica daquele colega chato. Eu acabo evitando dar uma ideia porque eu não quero ouvir um comentário chato do meu chefe. E aí o que acontece? Você vai aos poucos se fragilizando em relação a isso. Por quê? Porque você vai evitando, e quanto mais você evita, mais difícil é lidar com o sentimento. Então, a primeira coisa é entender qual é esse sentimento desconfortável que essa pessoa te gera. Por que essa pessoa me gera tanto desconforto? O que essa pessoa faz que me gera tanto desconforto? E por que ela tem tanto controle sobre mim? Começa a entender isso. Qual é essa reação emocional que essa pessoa te causa? E aí, começa a tentar agir de uma forma mais assertiva. Olha, fulano, eu entendi que tu falou tal coisa. É isso mesmo que tu tá querendo dizer? Olha, fulano, eu entendi que tu falou isso aqui sobre tal situação. É isso mesmo? Foi isso mesmo que tu disse? Tenta colocar a tua opinião de uma forma tranquila, mas ao mesmo tempo firme. Seja firme nas suas posições e entenda que essa reação emocional ela é parte do desconforto normal de você lidar com alguém assim.
com uma pessoa que vai ser muito crítica, com uma pessoa que vai ser muito chata com você. Mas isso não significa necessariamente que você esteja errado. Mas pode ser que você esteja. Então, liga aquela história de ser maduro, de ser adulto, que é o quê? Eu recebo a crítica, eu me pergunto, tá, peraí, essa crítica, ela faz sentido pra mim? Essa crítica, ela me leva pra onde eu quero ir? Ela me coloca na direção do que eu quero fazer? Ela tá alinhada com os meus valores? Ou não, essa crítica não tem nada a ver com o meu caminho? E cuidado com a esquiva excessiva, cuidado com o evitar demais. Quando a gente evita demais uma situação, quando a gente evita demais uma coisa que é um padrão na nossa vida, isso geralmente tem a ver com a gente estar evitando uma emoção. E isso provavelmente não está sendo uma coisa legal. E quando são pensamentos da sua cabeça achando que vai ser julgado mesmo sem ninguém na empresa ter dado motivos? Aí isso provavelmente tem a ver com aquela questão que eu falei lá no início da live. Vocês lembram que eu falei lá no início da live sobre pessoas que têm um histórico de ter pais críticos, né? Pessoas que têm um histórico de ter sofrido bullying, por exemplo, na escola. Pessoas que têm algum histórico assim, negativo, elas provavelmente aprenderam que em ambientes sociais elas vão ser criticadas. E elas já têm essa expectativa de críticas. E elas já se veem como pessoas falhas, né? Possivelmente elas já se veem como pessoas falhas. Então, isso é uma coisa que você precisa trabalhar em você. E talvez uma terapia seja um caminho muito bom para melhorar isso, né? É isso, gente. Tem mais alguma pergunta? Eu vou responder a última pergunta. Lembrando que esses padrões, eles podem surgir por vários contextos. Assim, eu tô dando aqui alguns exemplos, mas diversos contextos podem produzir esses padrões que eu tô citando aqui. Pode ser um primo que implicava muito contigo quando tu era criança. Pode ser os teus pais. Pode ser uma sensação de... Pode ser até a questão financeira, de tipo assim, você ser mais pobre do que alguém da sua família. Então, várias questões podem gerar esse senso de que eu sou menos bom do que os outros. Uma pessoa que eu era muito amigo, do nada me bloqueou de todas as redes sociais e saiu falando mal de mim para amigos em comum, dizendo que eu estava sendo chiclete, sendo que a gente mal se via. É uma situação que realmente não tem como saber, né? A questão é, como é que você lidou com isso? Como devo reagir? Devo me defender ou só deixar pra lá? Cara, não sei. Quem sou eu pra te dizer o que tu deve fazer, né? Acho que a questão aí é... Por que isso te afeta? Por que um cara que tu nem fala, que tu mal falava, falar mal de ti te afeta? Por que a opinião desse cara é importante pra ti? Por que ele falar esse tipo de coisa te incomoda? É chato mesmo quando alguém tem um comportamento assim, é um comportamento bem passivo-agressivo. Mas acho que isso diz muito mais sobre ele do que sobre ti. E aí talvez tu possas, assim, quem sabe algum dia se perguntar, pô, será que eu fiz alguma coisa pra contribuir com isso? Se não, se tu tem a clareza de que tu não fez nada pra contribuir com isso, tu pode seguir tua vida, de consciência limpa.
Bom, é isso, gente. Espero ter ajudado vocês, espero ter explicado coisas interessantes. E provavelmente na primeira segunda-feira do mês de dezembro rola outra live sobre um outro tema que der na minha cabeça lá. E aí, se vocês quiserem algum tema, se vocês acharem algum tema interessante, vocês podem me mandar no inbox que eu penso aí em fazer uma live sobre ele, tá bom? Tchau!